mais uma vez, a graça e a paz de Cristo Jesus para todos. A gente teve alguns problemas, nessa transmissão, mas agora retornamos. Só estou vendo aqui o retorno para ver se vocês estão conseguindo me ver, Vou estar orando mais uma vez, confiando na graça de Cristo Jesus para podermos prosseguir nessa tarefa dessa noite de 31 de outubro de 2020, comemorando 503 anos da Reforma Protestante. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença nós colocamos aqui essa mensagem que estarei trazendo, Senhor. Acima de tudo é para a Tua glória e para sempre servir como memorial da minha identidade, da identidade dos meus irmãos, como servos Teus e principalmente como evangélicos, herdeiros da Reforma Protestante. O que queremos mais, Senhor, nessa noite é que o Teu nome cresça, Teu nome apareça, e não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai glória, por amor da Tua fidelidade, por amor do Teu nome e da Tua fidelidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Então, independente do que estiver aqui acontecendo no emulador, eu vou prosseguir conforme está aqui nesse programa, até ver o que Deus proverá. Não sei se sairá de boa qualidade essa gravação, mas sairá aqui dessa forma, estarei mostrando os slides e vou começar assim com o Cântico da Reforma, que foi o Cântico de Martinho Lutero, e depois eu vou estar explicando brevemente o que significou isso nesse momento. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais, astúcias tão cruéis, que igual não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, que sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador
temos que perder famílias, bens, poder, embora a vida por nós Jesus está, e dar-nos a teu reino. Não sei como está a qualidade do vídeo nesse momento, né? Mas estou fazendo aqui a minha parte, né? Então, vamos ver aqui o que pode ser feito, né? Que Deus nos ajude, que eu consiga fazer bem essa transmissão aqui, né? Que Deus nos ajude nesse momento aqui, né? Então, vamos lá, né? Vamos então, propriamente dito, à apresentação. Aí aqui temos os 503 anos da Reforma Protestante com a imagem de Martim Lutero e de João Calvino. Vamos prosseguir aqui. Raízes da Reforma. A frase em latim post tenebras lux, após trevas luz, resuma o mote, ou seja, resume, né, assim, a frase-chave da Reforma do século XVI. Essas trevas referem-se ao entendimento do cristianismo bíblico pela Igreja, que se desenvolveu gradualmente durante a Idade das Trevas, ao longo da Era Medieval até o tempo da Reforma. Segundo, a teologia do sacerdotalismo dominava a Igreja. O sacerdotalismo propõe que a salvação ocorre principalmente por meio das ministrações da Igreja, através do sacerdócio e particularmente através da administração dos sacramentos. E quais seriam esses sacramentos nessa época? Seria o batismo, a crisma, a Eucaristia, a unção dos enfermos, o matrimônio, a ordem e a penitência. Seriam os 7 sacramentos consagrados pela Igreja Católica. E no caso aqui, sacramentos, se utiliza-se muito uma definição dada por Santo Agostinho. E qual seria essa definição? É um sinal visível de uma graça invisível. Seria sacramento, essa definição mais simples dada por Santo Agostinho de Hipona. Então quer dizer, claro que isso foi se ampliando além daquilo que biblicamente, na tradição da igreja mais primitiva, que esses sacramentos, né, seriam ordenanças, ou as ordenanças mais básicas. E quais seriam essas? No caso, o batismo e a ceia do Senhor, ou Eucaristia, em virtude do termo grego que significa ação de graças, Eucaristia. Então esse momento de ação de graças que está ligado à ceia do Senhor, mais o batismo seriam os sacramentos básicos da Escritura. Já na Igreja Católica, que se desenvolveu até chegar ao século XVI, ela se desenvolveu incluindo mais 5 elementos que teriam sido assim ordenados por Deus para se perpetuar na Igreja, para a administração da graça no meio da Igreja. Mas aí justamente a Reforma ela vem quebrar esse ponto dos 7, um deles mais, né? E outra, letra C, os reformadores responderam a esse sistema da maneira mais enfática no século XVI. Todavia, eles não viram sua reação como revolucionária, mas como uma obra de reforma, chamando a Igreja de volta às formas e teologia original da Igreja Católica, da Igreja Apostólica, né? E também o termo católico não é um termo exclusivo da organização que tem esse nome. Católico é um termo grego que significa o quê? Significa universalidade, ou seja, reunir pessoas de todos os lugares, de todas as culturas, de todos os lugares e de todos os tempos. Então a catolicidade é uma marca da Igreja? É uma marca da Igreja, no sentido dela ser universal, no sentido dela ser mundial, no sentido dela incluir todas as pessoas que foram salvas, lavadas, remidas, justificadas através da pessoa e obra de Cristo Jesus.
Agora vamos às raízes de Martim Lutero. Lutero nasceu em 1483 na cidade de Eisleben, na Alemanha, sendo seus pais antigos camponeses, Hans e Margaret. A natureza industriosa de Hans, ou seja, dele ser criativo, dele pensar tudo de maneira pragmática, né, levou a família da pobreza à riqueza. E ele desejou que seu filho Martinho se tornasse um advogado proeminente e rico. A natureza pragmática do pai de Lutero, né? Desde sua juventude, Lutero demonstrou uma aptidão por aprendizado e recebeu o grau de mestre em artes na Universidade Erfurt e entrou no programa de Direito na mesma universidade. Lembrando que as universidades na Idade Média, elas tinham esse curso chamado de artes. Mas que artes seriam essas? Seriam as chamadas artes do trívio e do quadrívio. O que é isso? Simples. Seria uma faculdade de filosofia nos dias de hoje, né? Uma faculdade de preparação. Mas só que essa faculdade ela tem essa ideia do trívio e do quadrívio como resquício da antiguidade clássica. Mas o que seria o trívio? O trívio seria uma primeira fase do aprendizado. O trívio seria nada mais nada menos do que estudar gramática, estudar lógica e estudar retórica ou dialética. Tá? Seria o trívio. E o que seria o quadrívio? Seria a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Então essas seriam conhecidas como 7 artes liberais. E aí nesse sentido Lutero chegou ao grau não só de bacharel, mas de mestre. E aí depois dele se tornar mestre, ele poderia ter o direito de escolher entre 3 faculdades na época. Seriam as 3 faculdades posteriores à de arte. Seria a de teologia, seria a de medicina, seria a de direito. E o plano do pai de Lutero é que ele fosse para o direito e não para a teologia. E aí podemos aqui continuar. Sua educação clássica, na qual aprendeu latim, bem como seus estudos legais, o assistiriam poderosamente pelo restante de sua vida. Em julho de 1505, um raio quase atingiu Lutero quando ele voltava da universidade para casa. Ele gritou: "Salve-me, Santa Ana, e eu me tornaria um monge." Interpretando essa crise como um sinal de Deus e desejando honrar o seu voto, Lutero encontrou no monastério agostiniano local, que era muito rigoroso, para extremo desgosto do seu pai. Então, ao invés dele se tornar um proeminente advogado, ele preferiu se tornar um monge. Por quê? Porque ele, como todo homem medieval, né, ele resolveu pensar o seguinte: o que farei para ser salvo? O que farei para não ir para o inferno? Então, Lutero comprometeu-se completamente aos seus deveres monásticos, procurando ganhar acesso ao céu sendo um monge correto e rígido. Todavia, a despeito do exercício perpétuo de disciplinas espirituais, Lutero não podia apaziguar a culpa que experimentava constantemente. Então, esse é que era o grande problema. Então, para ele, um pensamento que vinha na mente dele já era motivo para ele pensar: perdi minha salvação. Aí vem aqui, ó, sua mente legal aplicava os mandamentos de Deus meticulosamente a si mesmo, e ele alegava pelo perdão real e duradouro para o seu pecado sempre presente. O monastério não poderia oferecer nada para aliviar a sua consciência. Agora chegamos aqui, durante esse meio tempo, aí que está o grande problema que levou à ruptura de Lutero com o catolicismo de sua época. O problema do sacramento da penitência. Como afirmou Paul Tillich, a reforma em termos objetivos foi provocada externamente pelo sacramento da penitência. Contudo, a Igreja Romana abusou deste sacramento medieval, que se dividia em 4 partes: a contrição, a confissão, a absolvição e a satisfação. O problema estava na primeira e última parte, pois a contrição, arrependimento, foi substituído pela atrição, medo da punição eterna. A satisfação, obras de penitência, foram substituídas pela compra de indulgências. Assim, Lutero escreveu as 95 teses,
como respostas a estes abusos, afirmando na primeira tese o seguinte: ao dizer farei penitência, etc., nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis dizer que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Está aí, né? A primeira tese. Tá? A abertura da tese, das 95 teses, é essa. Lembrando que Lutero, duas coisas importantes. Até ele chegar a essas conclusões, ele nesse meio tempo já estava já tinha concluído o doutorado dele em Bíblia. E esse doutorado o fez estudar com regularidade as epístolas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas. E aí ele chegou a conclusões, né, de que essa distorção não estava certa, da contrição e da satisfação. Não é? Então ele já tem essa ruptura, né? Ele faz essa ruptura, já que as indulgências estavam sendo vendidas, a tal ponto de que um monge dessa época, conhecido como Tetzel, aí aqui está uma imagem, né, das vendas da indulgência por Tetzel, ele chegava a dizer que uma vez comprada uma indulgência, e esse dinheiro da indulgência foi levado para ser construída a Catedral de São Pedro, hoje conhecida no Vaticano, né? Para arrecadar dinheiro para isso. E uma parte, claro, ficava para quem vendia, né? Logicamente. Então, ele chegava e dizia que cada moeda que era lançada no cofre para a compra de indulgências salvava pessoas do purgatório, né? Ao cair, né? Então, isso aí para Lutero era demais da conta, porque como ele tinha esmiuçado Romanos e Gálatas, isso para ele foi uma tremenda, né? Um tremendo sacrilégio. Né? Aí temos aqui Lutero, uma imagem dele, afixando as teses. Prosseguindo. A resposta por meio da justificação pela graça mediante a fé. Então a resposta de Lutero foi isso, que começou com as 95 teses e depois com outros escritos. O teólogo historiador Justo Gonzalez afirma o seguinte acerca da doutrina da justificação como legado da reforma em Lutero. O que é importante é que em Jesus Cristo, nós ouvimos a palavra que nos liberta da escravidão do pecado, da morte e do diabo. Esta é a palavra da justificação. Justificação não é algo que nós alcancemos ou mereçamos. Não é nem mesmo algo que Deus nos conceda com base em relações futuras. Justificação é, antes de tudo, o decreto de absolvição que Deus pronuncia sobre nós, declarando justificados a despeito de nossa pecaminosidade. Maravilha essa doutrina, né? Aí temos uma imagem de Lutero aqui com a sua toga, né? Agora João Calvino, que seguiu o ponto de vista de Lutero. João Calvino se via como fiel expositor de Lutero, tanto que em uma carta a Lutero se dirigiu ao mesmo como pai. A forma que Calvino deu à doutrina da justificação foi esta. Antes de falar sobre isso, né, João Calvino ele foi um reformador francês que, quando se descobriu convencido pela doutrina da reforma, principalmente a doutrina da justificação, ele que era estudante, né, da faculdade de Paris, ele acabou fugindo, porque nesse momento, né, os que começaram a pregar essas doutrinas de reforma na Universidade de Paris eram entregues à Inquisição. Então o próprio João Calvino resolveu fugir. Primeiro ele fugiu, ele queria ir em direção, né, segundo os planos dele, era para Estrasburgo, né, uma cidade fronteiriça, né, com a Alemanha e a França. Mas no meio do caminho ele passou por Genebra. E já nesse meio tempo ele já tinha escrito, né, as Institutas da Religião Cristã, né, que é o livro base dele, assim, né? Deixa eu ver aqui a versão que eu tenho aqui, se ela está aqui na minha prateleira. Ah, tá aqui. Uma versão simplificada, né? Vou mostrar aqui, né? Opa. Demorando um pouquinho aqui. Consegui. Então essa aqui é a edição mais acessível, né, dessa obra. A edição mais acessível. Há outras, né,
Há outras que vocês podem acessar que são da Unesp, né? Duas da editora Cultura Cristã Presbiteriana, né? E ainda tem uma edição ainda da editora Fiel, tá? Aí essa aqui é a mais acessível, da editora Peixe, né? É a mais acessível que tem em termos de preço, né? Também para quem nunca teve acesso às institutas, né? É a linguagem mais acessível que eu conheço, tá? Então, a primeira edição dela, né? No caso aqui é de 1536, a primeira edição dela, e a última foi de 1559. Então, nesse meio tempo, né, até ele chegar a Basileia e a Estrasburgo, que eram os objetivos dele, né, estava entre esses dois lugares, ele passou por Genebra, e aí dali marcou-se a vida dele como reformador de Genebra. Mas vamos ao ensino dele simplificado nas institutas sobre a justificação. Primeiro, o homem se diz justificado à vista de Deus quando no julgamento divino é tido ou aceito como justo por causa desta justificação, ou seja, através da justiça de Cristo ou das boas obras de Jesus Cristo. Por meio da justificação, ou seja, qual é o meio da justificação? É a fé. Vamos ver aqui as passagens bíblicas aqui, ó. Gálatas 3, versículo de número 8. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Então, Gálatas 3, versículo de número 8, vai dizer o seguinte. Diz assim a palavra de Deus. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. E aí temos Romanos 3, versículo 26. Aqui está, Romanos 3, 26, vai dizer o seguinte. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será porventura considerada como circuncisão? E aí o 3,26 vai dizer o seguinte, perdoem, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. E aí temos capítulo 8 do mesmo livro de Romanos, versículos 33 e 34, que vão dizer o seguinte. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Continuando. O que a justificação oferece? A aceitação da parte de Deus, conforme está em Efésios capítulo 1, versículos 5 ao 6. Efésios 1, versículos 5 ao 6. Nos predestinou para ele, para a abolição de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, só a graça de Cristo é que nos salva. Imputação, que é decreto de atribuição, ou seja, a justiça de Cristo é atribuída a nós. Romanos 4, versículos 6 a 8. Diz assim, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Olha aí, a imputação. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E temos aqui, através de quem? Essa justificação oferecida através da obediência de Cristo. Romanos 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas sim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E aqui, temos aqui, ó, e a Trindade participa da justificação assim. A causa eficiente da nossa salvação se encontra no amor de Deus, o Pai. A causa material na obediência do Filho.
a causa instrumental na iluminação do Espírito, isto é, na fé, a causa final no louvor da bondade divina. Ou seja, essa fé é um dom que vem do Espírito Santo. E aí temos a imagem aqui de João Calvino. O legado de hoje acerca desse assunto, né? Qual é o legado? Os teólogos de Westminster, em 1645, ensinaram a doutrina assim. Os teólogos de Westminster foram teólogos puritanos que, durante a Revolução Puritana, ao contestar as atitudes dos reis Stuart, que obrigaram nesse momento, né? Estou vendo aqui os amigos aqui me chamando, né? Mesmo ao vivo aqui, vamos ver o que eles estão falando aqui. Graça e paz, varões. Opa, tudo bom? Eu estou tentando fazer a live aqui, né? Mas não sei se o vídeo está saindo legal, se o vídeo está saindo errado. Não sei. Porque eu estou tentando projetar aqui o slide, né? Eu não sei. O senhor já sabia que agora é possível fazer chamada de vídeo no grupo? Tá. Dá para fazer, né? Tô fazendo agora. Eu fiz agora. Eu vou bater um teste aqui com os varões aqui para ver se a gente consegue trocar uma ideia. Sim. Aí eu tô no meio aqui de uma live aqui, ó, no meio do pessoal aqui. Tô fazendo a live da reforma, né? Já que esse ano não tive palestra, né? Então, tô fazendo aqui agora. Tô até ao vivo aqui no Facebook agora. Tá fazendo uma outra live aí? Tô. Mas eu também não tô esquentando a cabeça, não. Não tô esquentando a cabeça. Tô aqui, como é tudo ao vivo mesmo, então o que é. O que é. Só isso. Marquei, foram 3 igrejas essa semana para a questão de reforma protestante. Já tinha marcado há muito tempo. Aí, como eu estou trabalhando aí nesse período aí eleitoral, não consegui. Eu cheguei agora, mano. Né? Para descansado. Tô com a roupa ainda. É isso aí. Então, pessoal, é o seguinte, pode me chamar daqui a uma meia horinha. Pode chamar de novo, tá bom? Que aí eu termino aqui a live aqui com o pessoal no Facebook. Tá bom. Tá ok? Tá, beleza. Que eu não sei nem como é que tá a qualidade, porque parece que estava travando com o OBS. Aí vamos lá, tá ok? Pode chamar de novo. A minha intenção não era marcar live, não. A minha intenção era só testar a chamada de vídeo mesmo. Mas se vocês quiserem, a gente pode bater um papo. Então, já tá um tempo que a gente não bate um papo mesmo. Então, quando acabar aqui, uma meia horinha vocês chamam. Daqui a uma meia horinha, deixa eu ver aqui. Quando for 9 horas chama a gente de novo, tá bom? Tá legal. Tá bom, então. Graça e paz, homens de Deus. Graça e paz. Ok, graça e paz. Vamos atualizar a Bíblia. Ok. Então, continuando aqui, né? Estava conversando com os irmãos aqui. São os irmãos Rafael Bruno da Batista, presbítero Vladimir, da Igreja Presbiteriana de Nova Piana. Né? Então, vamos continuar aqui. Então, os teólogos de Westminster, eles eram teólogos, né? Que durante a Revolução Puritana contestaram as atitudes absolutistas, né? De obrigarem todos os súditos da Inglaterra e da Escócia, principalmente, né? Que todos eles fossem anglicanos. Mas havia um número bem significativo de presbiterianos, de congregacionais e de batistas nessa época. Então, o que eles decidiram? Decidiram se reunir, decidiram formar uma liga, formar o parlamento, e esse parlamento, enfim, conseguiu afastar, né, o rei Carlos I, ou Charles, nome que vocês queiram, mas eu prefiro falar Carlos mesmo, e puderam assim fazer essa assembleia de Westminster para formar uma nova igreja nacional a partir da doutrina puritana. Né? Mas esse documento acabou ficando, né, restrito só aos presbiterianos. E aí os batistas e os congregacionais fizeram a adaptação desse documento. Mas o documento original é esse de Westminster, como está aqui. E como eles ensinam a justificação?
É dessa forma. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir e derramar neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando, atribuindo como justiça a própria fé. O ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, ou seja, a obra de Cristo pagando pelos nossos pecados. Quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmo, mas que é dom de Deus. E aí, continuando, né? O que foi ensinado posteriormente ao Confissão de Fé de Westminster? Foi o que disse o teólogo Charles Hodge, que foi professor de Ashbel Green Simonton, que ajudou assim a fundar o que hoje nós conhecemos como Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Tá? Ele foi raiz dessas duas igrejas principalmente. Né? E aí o que diz Charles Hodge, que foi professor dele? Né? O que a justificação significa? Né? Ela é vista em termos judiciais. Né? Aí vem, número 1, um ato. E não como a santificação, uma obra contínua e progressiva. Então, nunca podemos dizer que a justificação é algo que realizamos todos os dias. É algo que já foi realizado de uma vez por todas em Cristo. E também na nossa vida prática só acontece uma vez, quando verdadeiramente recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Tá tudo aqui ao vivo, pessoal. Inclusive minha esposa indo para lá e para cá, balde caindo. Essa, vou dizer assim, das lives do Facebook que estou realizando, né? Essa aqui é a mais espontânea de todas. Tá? É a mais espontânea. Por quê? Mas por que tá assim? Porque eu tenho prazer de falar das coisas de Deus, independente do que está acontecendo ao redor, ao derredor. O que importa é que Cristo seja glorificado. É isso. É meu amor por tão grande salvação, por tão grande justificação. Porque isso aconteceu de uma vez por todas. Agora, essa justificação, ela vai prosseguir como? Com a santificação. Mas falando de justificação, ela é uma só. Por isso que quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, a pergunta que nos vem à mente e à cabeça: recebi a Cristo, morri agora, para onde vou? Para o céu. Porque fui justificado, não pela minha boa obra, mas pela obra de Cristo Jesus, com seu sangue derramado na cruz do Calvário e ter ressuscitado ao terceiro dia. Então, segundo, é um ato da graça para com o pecador. Terceiro, é um ato declarativo, no qual Deus pronuncia justo ou reto o pecador. Declara que as exigências são satisfeitas até onde ela lhe diz respeito. Quarto, a base para a justificação qual é? Não é a fé. A fé é o que utilizamos para tomar posse, mas a base da justificação, ou seja, se perguntar, sou justificado por quê? Por uma coisa muito simples, pela obediência de Cristo, ou seja, é a justiça de Cristo, ativa e passiva. E o que significa ativa e passiva? Ativa porque se deu para morrer em nosso lugar. Né? Toda a sua vida, desde sua concepção no ventre de Maria até sua ressurreição. Passiva porque sofreu as dores da morte. Então, inclui a obediência à lei como pacto e ao suportar a penalidade da lei em nosso lugar, em nosso favor. A obediência obedeceu à lei em todo o tempo e também sofreu a morte em nosso lugar. Quinto, na justificação, a justiça de Cristo é imputada ao crente, ou seja, ela é posta em sua conta, de modo que ele tem o direito de pleiteá-la ante o tribunal de Deus, como se ela fosse pessoal e inerentemente sua. Então isso significa o seguinte: se por acaso, algum dia, se por acaso nos for perguntado como entrar no céu, simplesmente é o seguinte: se perguntar, como há, né, uma história que já contaram, né, do anjo perguntar, né, qual o motivo de você entrar aqui? O motivo é o seguinte: Jesus Cristo morreu por mim, me purificou de todo pecado, perdoou-me o meu pecado e me purificou de todo pecado.
com a sua morte na cruz do Calvário e com toda a sua obediência em sua vida na terra. Por isso que eu posso chegar aqui, que eu posso entrar aqui apenas por pura graça. E sexto, Deus não imputa a justiça de Cristo ao pecador até que a não ser que ele, através da graça, receba a Cristo e repouse nele para a sua salvação. Então quer dizer, a obra de Cristo já foi feita na cruz, mas é necessário o quê? Uma resposta. E que resposta é essa? Receber a Cristo como Senhor e Salvador. E aí a justificação é efetivada. Então, de todo esse esforço dos reformadores, de todo esse desdobramento, surgiram os ensinamentos básicos da reforma. O primeiro deles é sola scriptura, somente a Escritura. Sola gratia, somente a graça. Solus Christus, somente a Cristo. Sola fide, somente a fé. Soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Então quer dizer, tudo que se busca, o que está acima de qualquer coisa em termos da organização da igreja, é a Escritura. A Escritura é que tem que ditar a nossa regra de fé e prática. A graça, somos salvos pela graça de Cristo. Quem é o nosso mediador? Quem nos leva a Deus? Somente a Cristo. Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a certeza de fatos que se esperam. Quer dizer, é a fé. É pela fé que nós recebemos a Cristo, que nós recebemos a graça, que nós conseguimos, né, aceitar a Escritura como nossa autoridade. E por último, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Somente a Deus a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E aí que temos o símbolo de João Calvino. A ti, Senhor, ofereço o meu coração, pronta e sinceramente, que é o que eu coloquei aqui, né, do lado aqui do vídeo. E aqui temos, né, a rosa de Lutero, representando assim os elementos da reforma. Conclusão. A reforma nos deixou a justificação pela graça mediante a fé como doutrina distintiva de nosso relacionamento com Deus. E a reforma nos deixou o princípio da Escritura. E como utilizamos a Escritura? A Escritura se interpreta com a própria Escritura, como fundamento de nosso viver e conhecer a Deus. Quer dizer, tudo aquilo que é feito não pode contradizer a Escritura, porque a própria Escritura não se contradiz a si própria. E aí temos as fontes de nossa pesquisa, né? Um artigo da Fides Reformata, volume 4 do ano de 1999, sobre a teologia reformada da pregação. Outro livro também, O Pensamento Econômico e Social de João Calvino, de 1990. Né? As Institutas de Calvino, volume 4, né? Que é a tradução de Vardir Carvalho Luz, de 1985, que é a referência. Né? A biografia de João Calvino, Vida, Influência e Teologia, da Luz para o Caminho, de 1985. O volume 3 da História do Pensamento Cristão, de Justo Gonzalez, né? Nesse caso aqui, que é da Cultura Cristã, de 2004. E aí temos aqui a Era dos Reformadores, que também é de Justo Gonzalez, mas é da Edições Vida Nova, de 1995. Seria o volume 5. Hoje está em 2 volumes essa obra, né? E aí temos o livro Pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento, de Sidney Greidanos, que fala perfeitamente da metodologia de João Calvino e de Lutero acerca da interpretação da Bíblia. E aí temos aqui os esboços de teologia de Archibald Alexander Hodge, parente de Charles Hodge, né? Da editora Page, de 2001. A própria teologia sistemática de Charles Hodge, do ano 2000, da editora Hagnus. O livro de Nelson Kirsch, falando sobre as conversas de mesa de Lutero, né? As conversas várias que Lutero tinha à mesa, né, com os amigos, né? Está nesse livro Rudimentos de Homilética, de Nelson Kirsch. Temos as obras selecionadas de Lutero, volume 1, né? Que é a tradução da Comissão Luterana, né? Que envolve as editoras Sinodal e Concórdia.
o volume 7, onde está a obra ligada ao Catecismo de Lutero, né? Está aí. Essas obras selecionadas são também da mesma comissão da Sinodal e Concórdia. Essa já é do ano 2000. E temos aqui um exemplar acessível e popular, né, de Lutero também, do Cativeiro Babilônico da Igreja, traduzido por Martin Dreher, ano 2007. Né? Temos a História da Igreja Cristã de Robert Nichols, da Cultura Cristã, de 1997. Temos a obra de Paul Tillich, História do Pensamento Cristão, do ano 2000, né? Essa edição é do ano 2000. Temos também Calvino e sua influência no mundo ocidental, da editora Cultura Cristã, do ano de 1990. Temos também a Confissão de Fé de Westminster, da Cultura Cristã, edição 2001. O Catecismo Maior, de 1997, da Cultura Cristã. Aí essa parte de palestra, né? Eu fecho, né? E vamos ver como está a nossa live, né? Não sei como ela está, como eu consegui fazer. Deus sabe de todas as coisas, né? Se sair bem, louvamos ao Senhor. Se também não sair bem, nós louvamos ao Senhor do mesmo jeito. E aí eu vou fechar aqui essa live, né? Se ela não conseguir ser gravada, eu faço outro vídeo, não tem outro problema, faço um vídeo gravado, né? E posto. Não tem problema, né? Não tem problema nenhum. E aí eu vou terminar do mesmo jeito que comecei, com a música. Vamos lá. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam suportar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por
Maravilha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Deus está e dá-nos a seu reino. Glória a Deus. Vamos fechar aqui então essa live. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Que as igrejas, Senhor, nossas igrejas, mantenhamos-nos fiéis às Escrituras, vivamos pela fé, tenhamos a Cristo como centro das nossas vidas, que recebamos a tua graça, Senhor, pela fé em Cristo Jesus, recebendo a autoridade das Escrituras e dando sempre toda a honra e toda a glória a Ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Então, vamos encerrar aqui nossa live. Muito obrigado. Deus dê a cada um dia cheio de graças e bênçãos em nome de Cristo. Amém.